Ei, eu selecionei esse vídeo aqui que eu tinha publicado há um tempo atrás sobre sinais icônicos na Libras. E olha, isso aqui é fantástico, é o meu tema favorito na Libras, é apaixonante, eu converso com a Raquel todos os dias sobre essa temática aqui. E eu estava aqui mexendo no meu computador e encontrei esse material e resolvi disponibilizar ele novamente aqui, porque eu sei que tem pessoas que não tinham assistido esse conteúdo aqui ainda, e esse conteúdo está totalmente atualizado, embora o Madison de hoje seja até fisicamente mais bonito do que o Madison do passado, estão até mais fortes também, fazendo academia. E eu selecionei esse material porque ele realmente vai te ajudar a dar os seus próximos passos aí, para você absorver mais a Libras ou aprender conforme for o que você está fazendo aí com a Libras. Tá? Bom, vou disponibilizar aqui, nesse exato momento que eu estou publicando esse vídeo, estão abertas as aplicações para minha mentoria Libras na Prática. Então o link logo aqui abaixo. Você pode ter o meu acompanhamento personalizado, olhando olho no olho, participando dentro de um grupo seleto online comigo. E o link está logo aqui abaixo mesmo. Tu clica lá, abre a página, vê as informações na página, tem um botão, vai abrir uma tela para você, é um formulário de interesse, você vai colocar lá, vai preencher as respostas lá sobre você, para eu saber se a mentoria é para você e se você é a pessoa certa para fazer parte da mentoria. Quem for fazer parte da mentoria vai ganhar acesso a todos os nossos métodos aqui da Universidade da Libras. Então, vai lá e eu vou deixar agora o conteúdo aqui com você também. Olá, você sabe o que são sinais icônicos na Libras? E os sinais arbitrários? Por que tem alguns sinais que são icônicos e outros sinais que são arbitrários? Será que todos os sinais da Libras, na verdade, eles não são icônicos? Ou pelo menos deveriam ser? Mas por que todo mundo acha que tem que ser dessa forma? Ou porque as pessoas afirmam, não existem sinais icônicos e somente sinais arbitrários? Você já parou para poder pensar nessas situações? Olá, eu sou o Madison Barreto, este aqui é meu sinal. Eu sou o cofundador da Universidade da Libras, cujo sinal é este aqui, olha. E hoje a gente vai estudar então sobre os sinais icônicos na Libras. Eu comecei a observar essa situação de iconicidade na língua de sinais, daqui a pouco você vai entender como é que funciona, quando eu estava ainda começando a aprender Libras. Eu tinha 12, 13 anos de idade e eu estava igual esse menino aqui, cheio de dúvidas, perguntas, e toda vez que meu professor me explicava, fazia algum sinal em Libras, eu levantava a mão na mesma hora e perguntava, mas por que desse sinal? Qual o sentido desse sinal? E ele me explicava. Fez mais um sinal, eu perguntava. Todo sinal que ele fazia, eu perguntava. E aí então, uma pessoa que estava auxiliando ele, um intérprete de Libras, falou assim, Madison, nem todos os sinais na Libras têm um porquê. E aí desse dia em diante eu comecei a observar se de fato o que ela disse era verdade ou não. E talvez você também já tenha se feito essa pergunta enquanto você está aí estudando em Libras. Se você encontrou esse vídeo aqui, há uma possibilidade de você já estar estudando Libras e de repente você falou assim, tá, mas o que são os sinais icônicos que tanto o pessoal fala? Ok? Então é isso que você vai aprender na nossa aula de hoje. Bom, primeira questão que a gente tem que pensar com relação aos sinais da Libras, ou de qualquer outra língua de sinais, é que tem gente que pensa que os sinais são gestos, ou seja, que é quando a gente está se comunicando, tipo quando você está no telefone, sabe? Que você está lá no telefone e aí você vai explicar para um amigo quando chega na sua casa, você vai falar assim, olha, então você vai seguindo direto assim, depois você vira direita, segue um pouco mais, aí você vai ver um banco assim bem grande e aí você vira à esquerda. Esse tipo de coisa que você está apontando aqui, a pessoa não está nem te vendo, mas está ali no telefone fazendo dessa forma, certo? Isso aí são gestos. A gente utiliza isso em nossa comunicação há centenas de anos, milhares de anos, porque isso facilita a nossa comunicação. Agora, por telefone não faz tanto sentido, né? E aqui então a gente tem vários gestos. No entanto, nas línguas de sinais, os sinais que os surdos estão utilizando, que os ouvintes estão utilizando para a comunicação em Libras, eles não são gestos. Eles são sinais, eles são palavras das línguas sinais. Daqui a pouco você vai entender mais sobre a diferença disso, ok? E quando a gente vai pensar então em sinais, a gente tem que diferenciar o que são sinais icônicos dos sinais arbitrários. Deixa eu te explicar melhor. Aqui, por exemplo, a gente tem duas cenas ilustrando um sinal arbitrário, que é o sinal de amigo, ok? Então são duas cenas aqui. O que esse sinal aqui tem a ver com essa cena?
ele não ajuda a gente a lembrar direto. É bem provável que se você chegar para uma pessoa ouvinte que não saiba nada de língua de sinais, você fazer esse sinal aqui, a pessoa não vai saber nada do significado, ok? Ela vai olhar assim e não vai conseguir perceber. E quando você olha para esse sinal aqui, você fala assim, não, amigo é aquele que a gente tem, igual a música, né? Amigo é aquele para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves. Ok, a gente lembra disso, mas não consegue extrair mais do que isso do sinal. Então, esses sinais arbitrários, eles são convencionados socialmente. Ok? Eles são convencionados socialmente. Por isso que nem todo sinal tem um porquê aparente. Quando você olha assim, mas por que o sinal de banheiro é dessa forma? Você vai tentar extrair, talvez você não encontre um porquê de ser. Mas provavelmente tem um porquê, mas nem sempre a gente consegue encontrar. Ok? Então tem várias formas, os sinais podem ser motivados por vários aspectos diferentes para que eles possam ser criados. E aqui a gente tem então vários e vários sinais icônicos, como por exemplo esse sinal aqui, o sinal de barco. E se você estiver falando de um navio, como o navio é maior e mais robusto, é dessa forma aqui. Ok? Vamos fazer uma frase com esse sinal. Esse aqui é um barco enorme e ele é lindo. Aqui a gente tem mais um sinal, o sinal de beija-flor, que também é um sinal icônico, porque aqui você tem uma haste de uma flor, e aqui você tem então o beija-flor, o bico dele aqui, as asas que ele fica batendo, e então ele vai beijar a flor. Então vamos fazer uma frase. Esse beija-flor é verde, ele é lindo, ou tem outro sinal de verde também, que é assim, usado em outros estados do Brasil. Desculpe. Não estou acostumado a usar esse sinal, então me embananei um pouco aqui, mas normal. Aqui o bicho preguiça. Percebe que é um sinal icônico, é exatamente o formato da garra do bicho preguiça que você vai fazer então, de ele subindo na árvore. Aqui um caracol. Ou poderia ser assim também. Ou poderia ser ainda assim. Percebe? Cada uma dessas formas, tanto assim, você tem esse formato aqui, isso aqui mostrando exatamente como o caracol faz, quanto assim, e também dessa outra forma aqui. As três formas, elas são absolutamente icônicas. Você olha para elas e na mesma hora você consegue identificar o que é. É possível que até mesmo uma pessoa ouvinte que nem saiba a língua de sinais consiga ver esses sinais aqui de um barco, o sinal de um beija-flor, ou mesmo o sinal de um bicho preguiça, e consegue identificar o significado do sinal de primeira. Aqui, por exemplo, nesse sinal de garrafa. É exatamente o formato de garrafa. Percebe? Aqui também o sinal de gato. Tem muitos lugares que fazem assim, outros fazem assim, outros fazem somente assim. Alguns outros lugares, como no sul do Brasil, eu sei que é feito assim para indicar que o olho do gato é claro, é de uma cor clara. Aqui deixa de ser icônico, porque você precisa de conhecer a língua de sinais para entender esse morfema. Mas esses outros sinais aqui, você se comunica praticamente com qualquer pessoa, você consegue mostrar. Eles não são gestos, porque um gesto seria algo que não tem um significado convencionado socialmente. E aqui a gente tem um significado convencionado socialmente. E o sinal de rio, por exemplo, em que você faz o sinal de água, você faz esse sinal aqui em seguida para você dizer exatamente desse formato que o rio vai passando, que a água do rio vai percorrendo. E aqui um outro sinal, o sinal de rua. Percebe? Aqui tem uma haste, que é justamente esse contorno da rua. Então a gente vai fazer assim, indicando por onde passam os carros. E aqui o sinal de violão. O sinal de violão, das várias formas que você quiser fazer ele também é um sinal icônico, porque logo que você bate o olho, você consegue identificar a forma, ou seja, o significado desse sinal. E a gente tem também alguns sinais ditos arbitrários, como por exemplo o sinal de mulher, só que na verdade ele remonta a um passado icônico.
em que as mulheres vestiam chapéus, e esses chapéus tinham um tipo de fivela aqui. Então, o que é o sinal de mulher? Você está passando aqui o dedo nessa fivela, percebe? Então, hoje o sinal de mulher, a gente olha para ele e fala assim, não, esse sinal aí é arbitrário. Só que ele remonta a um passado de iconicidade. Assim também ocorre com esse sinal aqui, em que o homem ali está treinando, ele está praticando, percebe? O sinal de treinar, praticar, ele vem daquela ideia de você estar em uma plataforma, você acabou de escrever alguma coisa de lápis, você viu que está errado, você vai lá, apaga, e em seguida você vai e passa a mão assim para poder tirar a borracha, aquele restinho de borracha que está passando ali.